Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Hoje tenho comigo a Catarina Doré, o Gonçalo Sousa, a Joana Marques Brás e a nossa convidada especial desta semana, a deputada e coordenadora da Juventude do Chega, Rita Matias. Olá Rita, e muito obrigado por te juntares a nós hoje. Olá, muito obrigada pelo convite. Olá também a vocês, os residentes deste programa. Exatamente. O meu nome é Vasco Galhardo, eu voto, e como já perceberam, meus caros ouvintes e espectadores, fomos novamente à Assembleia da República buscar uma deputada jovem da nação para comentar connosco os últimos acontecimentos e aproveitar esta oportunidade para lhe fazer algumas perguntas. A primeira é minha, por isso, Rita, sendo tu uma das deputadas mais jovens do nosso país, como é que vês o papel da juventude na política portuguesa e quais é que consideras serem os maiores desafios e oportunidades para os jovens que se querem envolver mais ativamente no debate público? Antes de mais, obrigada pelo convite, estar aqui hoje. Dizer que estou a perder este título, já não sou a deputada mais jovem da Assembleia da República, agora há mais, mas acho que nesta legislatura se nota uma presença ainda mais forte dos jovens e foi transversal a mais bancadas, não só a do Chega, não só a da Iniciativa Liberal, que já tinha bastante jovens, mas também no PSD. O Partido Socialista mantém uma fraca representatividade de jovens, se pensarmos em termos de representação por cotas ou qualquer outro critério. E o resto da esquerda não tem. O resto da esquerda não tem, apesar de puxarem muitos temas jovens também. Estou a ser muito a jogar com fair play hoje, mas a importância de trazer jovens para o espaço público, para a discussão política é a importância de termos um discurso mais próximo do cidadão comum, e acho que os jovens têm essa capacidade de falar das questões sem complicarem demasia os assuntos, de trazer preocupações que são suas, mas também têm uma grande disponibilidade para ouvir aquilo que são as necessidades de várias gerações, independentemente de terem desafios muito próprios e muito pessoais, e isso tem sido uma vez mais transversal às várias bancadas, para não fazer só aqui comentários partidários. Acredito que o Chega também contribuiu para esse papel, não só pelo líder jovem que tem, André Ventura, mas também pela possibilidade que deu aos jovens de estarem representados não só do ponto de vista dos mandatos de deputados, mas também nas equipas de assessorias, mesmo dentro da estrutura do próprio partido, e isso tem-se traduzido numa qualidade da discussão pública, também numa qualidade da forma de comunicação. Não só o Chega, mas todos os partidos estão-se a voltar cada vez mais para a comunicação em redes sociais, para o digital, e eu acredito que os jovens têm tido um grande papel, jovens como os que estão aqui sentados também, têm tido um papel muito importante de democratizar verdadeiramente as nossas instituições pela presença que têm nestes novos meios de comunicação. Muito bem, obrigado Rita. Agora passo a bola aos meus comentadores. Quem quer Só dizer começar? uma coisa, que é, se nós consideramos que André Ventura é um líder jovem, nós também não podemos desconsiderar os 34 anos de Paulo Moacho, deputado do LIVRE, pelo nosso círculo eleitoral, que é Setúbal. Estava-me a esquecer do Paulo. E o Paulo, ativo no TikTok, procurem, LIVRE no TikTok. Exatamente, era só eu dar este reparo. Creio que deves querer começar, não é, Queres Gonçalo? começar? Por acaso Vai. eu por acaso já estive num debate com o Paulo Moacho. Muito Foi? simpático, por acaso. Sim, temos que o trazer também cá. Politicamente não convidado. tão simpático, mas pessoalmente Sim. muito simpático. Não, as ideias já nasceram velhas, não é? Sim, mas sim. Do LIVRE não. Aliás, até... tivemos um candidato a deputado europeu, Francisco Paupério, tão verdade, jovem. O LIVRE é tem verdade. sido um dos partidos que mais pauta pela E juventude. antissistema. O Paupério antissistema. Mas isso é outra conversa. Vai, Gonçalo. Eu agora mudando aqui um bocado de tópico, o Donald Trump ganhou as eleições a semana passada. Presumo que tenhas ficado bastante contente com o resultado. Mas o que eu queria perguntar era a posição relativamente à Ucrânia do Donald Trump. Desde o primeiro momento que o Chega e o André Ventura se mostraram sempre e 100% para a Ucrânia, mas a visão que o Donald Trump quer aplicar agora na Ucrânia pode ser um pouco divergente dessa visão que o Chega inicialmente tinha proposto, ou que é preferencial. Como é que o Chega vai lidar com essa visão de Trump? Se apoia, se não apoia? Qual é que será o outcome disso tudo? Olha, é uma questão pertinente. Desde logo a geografia dos Estados Unidos e a de Portugal influencia bastante aquilo que são as posições que os partidos têm, os sentimentos que os eleitores têm também face ao conflito, e também o tempo em que o conflito se vai estendendo, não só no tempo e no espaço, vai trazendo outros sentimentos para cima da discussão pública. O apoio à Ucrânia tem sido cada vez mais contestado também dentro do espaço da União Europeia, e eu não vejo isso como algo necessariamente mau. Acredito que o Chega esteve do lado certo, onde tinha que estar, também tendo em conta a diversidade que representa. Não há um eleitor base do Chega, por mais que eu gostasse que o eleitor típico do Chega fosse o conservador, ou aquele que é muito liberal na economia. Sim, com muitas das vezes é complicado. Muitas vezes as franjas que nós conseguimos abarcar são bem distintas deste eleitorado que eu descrevi agora. Mas acredito que
a importância da vitória de Donald Trump numa série de matérias diz ao Chega coisas distintas. Eu fiquei muito entusiasmada com a vitória de Donald Trump, mas não estou à espera de replicar tudo o que Donald Trump vai fazer nos Estados Unidos em Portugal. Acima de tudo, acredito no sinal político que isto dá. E acima de tudo este sinal de que as guerras culturais que a esquerda tanto quis cavalgar fizeram com que os democratas se fossem afastando cada vez mais do eleitor médio. Aliás, acho que há gráficos sobre isso no tópico da imigração e nos tópicos culturais, mostram que os republicanos se foram mantendo mais ou menos coerentes ao longo dos últimos 40 anos, os democratas foram desviando cada vez mais para a esquerda e o eleitor médio continua no centro, sendo que então os republicanos estão mais perto do centro do que os democratas. Então acho que é este tipo de sinais que são importantes de continuarmos a considerar. Desculpa interromper, eu queria só dizer uma coisa que é, se considerarmos que os republicanos estão sempre na mesma linha de coerência, temos que considerar que os outros candidatos republicanos defenderiam as mesmas coisas que Donald Trump defende, nomeadamente a nível de direitos humanos, não é? Nomeadamente a nível de igualdade de género, portanto, afastando aqui um bocadinho aquela discussão típica agora relativamente às eleições americanas do wokeismo, mas é factual que Donald Trump foi condenado pelo crime de desvio de dinheiro da campanha para encobrir um escândalo sexual. Donald Trump tem todas aquelas ideias que partilha nos mídias que são absurdas e, portanto, comparar, eu acho que é uma ofensa aos republicanos americanos dizer que os republicanos estão numa linha de coerência com Donald Trump. Mas, os outros na verdade, anteriores. eu não estava sequer a querer adjetivar Donald Trump, é figura controversa, todos nós sabemos, mas estava mesmo só a cingir-me aos factos. O André Azevedo Alves, um professor da Católica de Ciência Política, partilhava hoje um gráfico onde mostrava que as diferenças de posicionamentos eram mínimas, portanto a linha não era uma linha reta, naturalmente, mas tinha um ligeiro desvio à direita, enquanto os democratas tinham uma linha completamente... Faz lembrar aquilo que o Gonçalo disse, das coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, não é? Os outros candidatos republicanos não tinham o posicionamento geopolítico a nível internacional que Donald Trump tem. Portanto, ou seja, nós podemos ver, se calhar, se olharmos só para um tipo de medida económica, se calhar sim, Donald Trump alinha-se com o resto dos candidatos republicanos, mas para outras não. Portanto, é a maneira como nós olhamos para os factos e acho que há muitos gráficos e nós podemos sempre olhar para o gráfico que nos é mais conveniente olhar. Era mais nesta perspectiva. Acho mesmo que comparar os outros candidatos republicanos a Trump é mau apenas só para... Ou seja, eu percebo que a tentativa é dizer que os democratas foram muito wokeistas ou muito para a esquerda, mas acho que esse comentário até prejudica mais os republicanos do que os democratas. Mas só aqui para este tópico, para passarmos também para Portugal, acho que era importante. Mas eu ainda queria dizer então, uma pergunta sobre o Trump. É? Então sim. Pergunto eu agora e pode ser? Claro. Ok. Só para não mudarmos já para Portugal. Ok, ótimo. Mas queria saber então, de um ponto de vista geral, não precisa ser só na Ucrânia, mas de um ponto de vista geral, se tivesses que nomenclar ou enunciar aquilo que melhor que Trump vai conseguir trazer à Europa e que de pior Trump vai conseguir trazer à Europa. Olha, ainda para voltar ao tema dos conflitos, dizer que agora temos um novo conflito no Médio Oriente e sabemos como as tensões sociais e não só têm crescido e por isto, para voltar ao ponto de porque é que acredito que as posturas que Donald Trump tem tido no que toca a esses temas são cada vez mais defensáveis até dentro de um eleitorado de o Chega e que esse tema nem nunca foi pacífico dentro do próprio partido, independentemente do posicionamento da direção nacional. Sabemos que temos, por exemplo, eurodeputados com outro tipo de visões sobre o tema. Mas o que é que eu acredito que Donald Trump vai trazer de positivo? Independentemente de cenários económicos, avizinha-se para 2025 um cenário de crise económica, eu sou muito ligada aos temas culturais e eu acho que Donald Trump coloca então um ponto final numa série de matérias. Basta perceber que, por exemplo, quer fazer uma reforma administrativa do ponto de vista do acesso às universidades, que passa por esvaziar o DEI, que era a questão da diversidade, da equidade e da igualdade, aquele acrónimo que a cultura woke criou de acesso às universidades e é irónico como o Dei em latim significa Deus e portanto esta tentativa da cultura woke de criar no novo homem uma perspectiva de deuses. Nós somos capazes de criarmos a nós próprios, de mudarmos identidades tantas vezes quanto quisermos, portanto passamos de figuras que dependem de um criador para sermos os próprios criadores de tudo. É muito interessante como vai recentrar
naquilo que é mais pragmático, que é mais objetivo, que tem que ver com mérito, tem que ver com qualidade, tem que ver com objetividade na produção científica. Eu acredito que isso tudo é muito importante para voltar a centrar o Ocidente numa rota de crescimento. E acredito muito na mensagem de J.D. Vance, independentemente da sua espiritualidade e dessas questões, na força que tem olhar para o Ocidente e para a necessidade de reindustrialização, porque adotámos um conjunto de agendas que nos foram limitando do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do desenvolvimento das nossas potencialidades, e por isso acho que Donald Trump tem este mérito mais do que por si só, porque a figura todos nós conhecemos e podemos criticar aqui e ali, pela equipa que está a compor e que está a anunciar. Gosto muito também do discurso sobre a importância da saúde e das políticas de prevenção de saúde que o Kennedy Jr. também traz, e se compararmos, acho que as imagens e os memes correm por aí. A antiga secretária de Estado da Saúde e o atual secretário de Estado da Saúde, parece-me que os Estados Unidos e o próprio Ocidente podem esperar tempos mais saudáveis a todos os níveis. E só para dar uma nota, porque eu acho que esse combate ao wokeismo até se vai sentir dentro do Partido Democrata. Não sei se vocês viram, mas a própria Alexandra Ocasio-Cortez, que é talvez dos maiores rostos da ala mais à esquerda do Partido Democrata, retirou os pronomes do perfil do Twitter e das redes sociais. Que são pormenores, não é? Mas eles estamos a tornar-nos mais saudáveis. Querem dizer muita coisa, não é? Eu gostava aqui de fazer uma pergunta e também uma provocação sobre este tema, precisamente do wokeismo e tudo mais, que é celebrar a vitória de Donald Trump como um fim do wokeismo. Por um lado, eu não consigo concordar com isto, porque acredito que as próprias pessoas mais woke não gostaram da campanha de Kamala porque ela não tocou nos seus temas core. Mas gostava de fazer também aqui uma provocação, que é, e agora também falando da equipa que Donald Trump está a construir, o Donald Trump tem agora um homem acusado de ter relações sexuais com menores para representar o Estado em temas legais e ajudá-lo a perseguir os seus inimigos políticos, perseguir judicialmente, que é uma coisa que ele quer fazer, para liderar o Departamento de Defesa, que é um departamento com um orçamento de 8 bilhões de dólares, escolhe um comentador de televisão. E entre outras pessoas que ele já escolheu, também falaste no Kennedy, Elon Musk. Sim, mas até estava a falar de pessoas mais polémicas, mas no fundo aquilo que eu quero dizer é: Trump só vai escolher para a sua administração pessoas que sejam cegamente ideológicas e fiéis a ele em todos os casos, que foi uma coisa que Mike Pence, por exemplo, o falhou nesse aspecto. E portanto, se celebrarmos a vitória de Donald Trump por ele pôr um fim à agenda woke, quando existem todos estes temas mais importantes que vão ser um desastre total, não é ser woke de direita? Olha, boa questão. E muitas vezes acusam-nos disso. Em primeiro lugar, por mais que seja tentador dizer que foi o fim da agenda woke, e para dar nota, no dia a seguir à vitória de Donald Trump, nós fomos visitar o Marcelo à sua residência oficial, e estava de chapéu, muito contente. Portanto, apesar de toda a celebração, na verdade não há um fim à agenda woke. Aliás, cada vez que a direita fica muito confiante nas suas vitórias, a esquerda reagrupa-se e volta a redefinir estratégias, e a própria agenda woke é uma redefinição de uma estratégia da esquerda que percebeu que o tema das classes e do operariado, etc., estava cansado, já não estava a vingar em demasia, e adotou novas formas de manter a mesma estratégia de divisão, etc. Portanto, não acredito que tenha sido um fim real. Vamos continuar com esses combates. Infelizmente, Portugal tem sempre um delay de 5 a 10 anos, portanto, basta perceber as reações no Parlamento português após as eleições, mesmo com um governo de direita, quando questionado sobre matérias woke, o governo tende a derivar completamente à esquerda sem perceber o sinal político que recebeu, por exemplo, não só dos Estados Unidos, basta perceber também em toda a Europa o que é que está a acontecer. Olha, em temas como a imigração. A mim desiludiu muito pelo contrário o governo, por exemplo, agora com esta recente questão dos boletins de saúde. Temos o Manel Cardoso até fez um texto muito engraçado sobre isso, que é: temos uma crise no INEM e temos uma questão com os boletins de saúde. O que é que o governo resolve? Os boletins de saúde. Porque é mais fácil resolver. Aqui acredito que tenha dado jeito à agenda. Aí porque... também acho que é um wokeismo de direita. Eu devo dizer que eu normalmente, assim, tento ter uma postura jornalística aqui, não é? Mas vocês sabem que eu também não sou muito favorável à questão do wokeismo. Mas a verdade é que nesse caso dos boletins, achei um bocado
descontextualizado. Não é descontextualizado, mas não foi adequado. Até porque é da Direção-Geral de Saúde. Certo, mas mesmo assim o momento não foi o mais adequado pela questão do INEM e pelo que eu percebi, os boletins iam passar para amarelo, mas tinham lá o símbolo dos sexos. Ou seja, até supostamente... Porque essa continua a ser uma informação jurídica em Portugal, tu não deixas de referir uma pessoa relacionamento certo, ou seja, eu sexo. acho que até passaram a ser... Ok, não tem a cor, mas tem até lá o símbolo do sexo. Até passou a ser menos woke, ou seja... Quem Tinha tentou qualquer coisa de científico. Sim, exato. Quem tentou ser woke não conseguiu e quem tentou supostamente ser anti-woke também não conseguiu. Quantas vezes é que nós já usámos a palavra woke neste programa? É onde a Rita Matias está. Não, Isto acontece. eu gostava de também perceber, é porque acho que às vezes caímos no perigo da própria generalização da palavra woke, que é um bocadinho às vezes a generalização que faz com a palavra fascista e fascismo, que é se nós chamarmos fascista a toda a gente, ficamos sem palavra para usar ao verdadeiro fascista. E eu acho que por isso é que eu escolho muito bem as vezes em que digo esta palavra relativamente ao Partido Chega, que é precisamente para não banalizar a palavra e em relação a que pessoas do Partido Chega é que eu uso, tal como eu acho que o wokeismo devemos fazer. Nunca tenho usado em relação à Rita Matias. Não, nunca usei em relação a mas creio eu. Mas não. Mas em relação, e as vezes que usei em relação ao Partido Chega é por causa de lemas que já proferiram noutros anos. Mas a questão é relativamente ao wokeismo, tanta vez falamos, é muito fácil cairmos numa generalização e de repente, por mim, estava aqui a ouvir-vos e a pensar, estão a falar da defesa de direitos, da defesa de elevadores sociais e estão a colar essa medida ou essa defesa dessa ideia, como o elevador social, por exemplo, no caso das faculdades, aquilo que falaste do DEI, e vamos generalizá-lo e incluí-lo num termo que tem vindo a crescer na comunicação, que é o wokeismo, e afinal de contas o que é o wokeismo? E onde é que há a divisão entre o wokeismo? Ou seja, em que momento é que deixa de ser negativo para passar a ser positivo? Provavelmente, na tua ideologia, nunca, não é? Mas, ou seja, para quem nos ouve e também acredita num Estado social e acredita que num país onde os direitos civis para pessoas com questões raciais e étnicas diferentes daquelas que são aquilo que dizem que são os americanos de origem, que não existem, porque os americanos também são imigrantes, também são um povo de imigrantes. Portanto, para as pessoas que não são brancas caucasianas, os seus direitos viram-se pelo menos escritos e completos há muito pouco tempo. Portanto, é normal que essas pessoas necessitem de medidas de discriminação positiva para terem acesso às universidades. E eu não acredito que isso seja o wokeismo. E acho que incluir essa medida dentro do leque do wokeismo, acho que podemos entrar aqui num perigo de generalização e isso pode contaminar a nossa conversa. Era só... portanto, queria-te perguntar isso. Qual é o limite entre o socialismo ou a esquerda e o wokeismo? Onde é que se divide? Olha, eu respondo a essa pergunta com uma recomendação de um livro de esquerda, para não dizerem que eu só leio livros de direita. A Esquerda Não é Woke é um livro muito bom e que volta a recentrar a esquerda em questões onde a esquerda tem um papel importante, na luta pelos trabalhadores, na luta pelas minorias, e aqui não falo das minorias que a agenda woke sequestrou, falo de minorias que às vezes são esquecidas por outro tipo de representações políticas e parlamentares e que a esquerda fazia esse bom combate. O problema da agenda woke foi ter trazido a teoria crítica para a agenda política, e esta teoria centra-se no tema da raça, no tema do género e depois no tema da orientação sexual, que infelizmente também ficou sequestrado pela identidade sexual. E como contaminaram tudo, e fizeram com que algumas questões que são de luta legítima ficassem completamente na lama. O tema sobre eu poder sentir atração física por qualquer pessoa, independentemente de ser homem ou mulher, é um. O tema de eu me percepcionar como eu quiser é outro completamente distinto. Mas quando começámos a utilizar a palavra género para representar a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre pessoas que se percepcionam com outros sexos, ou géneros, ou identidades, porque as determinações são tantas e os conceitos são tantos que cai no ridículo, infelizmente, às vezes. Uma pessoa pode ser trans e tem uma Pode ser trans, sim, mas depois quando se abre as 50 definições da lista expandida de identidades de género, há identidades que, enfim, alguém que não se percepciona como homem nem mulher, mas também não tem qualquer tipo de definição. Temos que fechar. Eu não quero estar a dizer que é ilegítimo, só estou a dizer que o problema da cultura woke foi ter contaminado tudo. É legítimo querer defender que mulheres tenham direitos iguais a homens, é legítimo.
Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana, ao Gonçalo, à Catarina e hoje à Rita para fazerem a sua sugestão da semana. Rita, começamos por ti, obviamente. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, vou recomendar mais do que um livro, recomendar um movimento, Turning Point USA, do Charlie Kirk, quase em resposta à Joana, que há pouco não disse. Infelizmente, quando alguém é nomeado ou está próximo de Donald Trump ou de algum líder de direita mundial, encontram-se sempre cadastros, mas depois somos muito cegos a olhar para determinados cadastros de outras pessoas com outras cores políticas. Mas isto para dizer que Charlie Kirk acredito que tenha sido fundamental na vitória de Donald Trump, porque teve capacidade há 12 anos de criar um movimento no ensino superior e também nas escolas que junta os jovens à volta de temas que são caros à direita, e isto é muito importante porque foi reproduzir as táticas de esquerda. A esquerda é brilhante na militância, no associativismo, na forma como consegue agregar pessoas em torno de certas causas, e Charlie Kirk tem todo o método de ter feito o diagnóstico de porque é que a direita não consegue se ingrar, e mesmo nas eleições americanas últimas, em que Donald Trump perdeu, não vou comentar mais do que isso para não ser censurada. Charlie Kirk faz várias recomendações neste livro, Right Wing Revolution, onde explica como é que eles podem reorganizar em coisas básicas, como por exemplo participarem mais no voto antecipado, não esperarem apenas pelo dia das eleições e votarem nas urnas, porque há sempre erros informáticos, há sempre muita fila, há sempre desmobilização no momento do voto. Portanto, ele faz quase um guião de como é que nós podemos vencer as próximas eleições. Não vou atribuir a vitória a ele, mas certamente teve algum impacto e acima de tudo conseguiu mobilizar o eleitorado jovem, e isso é importante. Muito bem, obrigado Rita. Catarina? Já os dois trocaram o meu nome, estou a brincar. Ai, desculpa, Catarina, é verdade. Sou ótima a batizar brincar. Eu achava que era mesmo para a Joana, por isso é que não corrigi, desculpa. Pois, desculpa. Eu também não conheço os nomes dos 50 deputados do Chega, portanto estamos desculpados. Mas a da Rita todos conhecemos. Não por boas eu razões. aqui também mais uma provocação, também estamos aqui com bom ambiente. Vou recomendar um livro que se chama Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, que é sobre o fenómeno de populismo. Obrigado, Catarina. Joana? Eu vou recomendar um podcast que se chama Diário Claro, que é um podcast do Diário da República. Começou, portanto, vai no segundo episódio esta semana, e é um podcast que pretende ser um explicador de vários assuntos da vida democrática e da lei. Portanto, temos um episódio já no Spotify sobre como é que funciona um governo e o que é um decreto-lei, e um segundo episódio que saiu esta terça-feira sobre o que é um orçamento de Estado. Portanto, vem mesmo a calhar para quem tem curiosidade às vezes de como é que funcionam determinados procedimentos na Assembleia da República. Parece-me ser. Bem. Ouvir depois do nosso, não é? Sim, e é bom para saber porque é que sim. estou tão disléxica hoje. É porque estamos no Orçamento de Estado, vão perceber quão Olha, confuso é. as perguntas a seguir é sobre isso. Gonçalo, recomendação? Já que temos o homem mais rico do mundo no governo americano, eu vou recomendar O Homem Mais Rico da Babilónia. Excelente livro do ponto de vista financeiro, até porque, só aqui uma nota muito rápida, adorei que o Donald Trump tivesse colocado um departamento para fazer aquilo que o Javier Milei diria como afuera. Portanto, é só um pormenor. Há muita gente que diz, mas têm duas pessoas a gerir o departamento. Nem o Elon Musk, nem o Vivek Ramaswamy estão a receber um único cêntimo que seja, também não precisam. Exato. Estão a fazer aquilo mesmo de bom grado e com... Mas e abandonar as servir a empresas causa onde pública. ele também não acha que devia abandonar os cargos que ele tem atualmente? Não, eu até acho positivo que quem está na política tenha trabalho no privado, porque é uma forma de retribuir aquilo que já recebe do dinheiro público. Eles não vão receber, mas falo de uma questão genérica. Debate. Rita, queria-te fazer mais uma pergunta. Vamos ver-te como candidata à Câmara de Lisboa em 2025? Não posso revelar, mas não posso revelar porque não sei. Era ótimo termos um furo jornalístico no nosso programa. Não, neste momento eu disse ao líder do meu partido, estou muito concentrada nos passos seguintes da minha vida pessoal, constituir família, etc. Mas ainda assim, se o partido precisar de mim, serei candidata onde for necessário, mesmo que seja à junta de freguesia, para trás do sol posto, farei com todo o gosto e com toda a dedicação. Ontem saiu uma notícia no Observador que dizia que se fosse preciso, André Ventura candidatava-se a Lisboa. Quão provável é essa opção? Acho bastante improvável, mas nos dias que correm, não vou dizer que não, porque corre tudo à velocidade da luz e depois vocês vão cortar estes trechos e meter a correr no Twitter e eu vou parecer uma croma, portanto... E ainda falta muito tempo. Mas há algum nome que esteja provável, ou que tu aches que fosse um bom nome para encabeçar o Chega? Não precisa ser do Chega. Para já não sei se está algum nome perfilado, e é só por isso que não vou condicionar, que é para não poder lesar uma futura candidatura. Claro, nós precisamos. Catarina, avança. Posso então começar a trazer os temas para Portugal? Certo. Vou começar com um tema que é curto, portanto assim depois podemos passar para o orçamento. Vamos. Agora passou aqui um bocadinho nos pingos da chuva porque aconteceram coisas mais relevantes, mas eu tinha curiosidade de perguntar isto a alguém do Chega e tenho aqui uma excelente oportunidade, que é, fizeram aquela proposta novamente de fazer uma revisão constitucional e baixar os deputados para 150, e aquilo que eu pergunto é,
pronto, é óbvio que a revisão constitucional não vai passar, precisa de uma maioria muito elevada na Assembleia, mas se queriam baixar o número de deputados, porque é que não propuseram uma alteração à lei eleitoral e baixar para 180, sendo que isso é possível dentro do atual quadro constitucional, ou seja, sem mudar a Constituição, podiam propor baixar para 180. Olha, porque a nossa Constituição continua com um preâmbulo que me faz comichão de caminharmos para uma sociedade socialista e de facto há um reequilíbrio de poderes que o Chega também gostava de trazer para cima da mesa, não só ao nível dos deputados, mas mesmo no sistema semipresidencialista, etc., que poderia ser feito numa revisão constitucional que fosse dirigida só a estes temas em particular. Isto era algo excepcional, mas que poderia trazer de novo as bandeiras que o Chega traz desde o início, e acho que também falando um pouco daquilo que é a estratégia política, porque acho que temos que ser honestos neste sentido, o Chega também tem que continuar a dar sinais ao seu eleitorado de base, aqueles 6, 7, 8% talvez de pessoas que são os nossos militantes, simpatizantes, apoiantes de toda a hora, que muitas das vezes nos perguntam, mas vocês esqueceram-se de que quando nasceram queriam combater um sistema de privilégios, queriam recentrar as instituições numa vida democrática mais transparente, verdadeiramente plural, onde se trabalha em prol dos portugueses e não em prol dos interesses próprios. Acredito que isto era um passo muito importante e que muitas pessoas já nos perguntavam na rua, não só estes temas, como outros, de combate à corrupção, como aumento de molduras penais. Cada vez que nós nos vamos desviando para outras franjas, agora temos muita capacidade de falar para eleitorados animalistas. Estamos muito com o tema da imigração também. E depois temos estas perguntas de, então e o Chega original, o André Ventura, e aquele murro na mesa que era capaz de dar? Por tudo isto, acho que era fundamental. Pronto, eu compreendo isso, só antes de passar a palavra, aquilo que uma pessoa de fora interpreta, e é também nesse sentido que disseste chegar ao vosso eleitorado de base, é que no fundo a mensagem que parece que o Chega quer passar é: nós queremos imenso mudar, mas eles não nos deixam. E é continuar esse dualismo do nós e do eles do sistema, mas pronto, gostava de saber porque é que não propuseram então os 180, mas então a tua resposta é que querem fazer mais coisas para além de mudar os deputados. Sim, e também porque quanto mais estamos, ou pelo menos eu, quanto mais tempo estou na Assembleia da República, mais percebo que de facto 230 é muito. Há deputados que não vão lá uma única vez. Agora estamos a viver o período excepcional. Bom, não há deputados que não vão lá uma única vez, não vá o polígrafo pegar nisso. Acho que todos lá vão pelo menos uma vez, mas agora com a modalidade de podermos participar em debates à distância, é impressionante o volume de pessoas que não estão sequer nos debates fisicamente. Houve uma alteração no regimento e, portanto, isto passou a ser possível. E, de facto, há deputados que não têm qualquer participação, nem qualquer capacidade de decisão. E isto, muitas vezes, não é culpa do próprio deputado. Portanto, não quero parecer que estou a demonizar aquele deputado em particular. Às vezes, é mesmo da gestão da liderança de bancada. E, sendo honesta também, vendo o Chega com 50 deputados agora, consigo compreender a dificuldade que é gerir as diferentes sensibilidades, os diferentes talentos, as diferentes capacidades, mas, ainda assim, o salário de deputado é demasiado elevado para a forma tão banal como algumas pessoas o levam e, por exemplo, no grupo parlamentar do Chega, uma das minhas missões é acompanhar o trabalho de contacto com o eleitorado que os deputados têm. E, de facto, deputados que não vão aos seus círculos eleitorais são advertidos por parte do Chega e sabem que dificilmente serão reconduzidos mediante aquele comportamento. E acredito que todos os grupos parlamentares deviam ter um escrutínio diferente, não só nisso, mas também ao nível da participação de comissões, ao nível dos projetos de lei que apresentam. Acho que é possível consultar, não tenho a certeza, mas pelo menos nós, deputados, temos acesso ao número de debates onde participamos, ao número de propostas que assinamos, e é impressionante que há deputados que, de facto, têm pouquíssima participação. E nós no Chega fazemos esta avaliação e sabemos quem são os nossos deputados que não o fazem. Portanto, era mesmo importante que a Casa da Democracia fosse verdadeiramente uma casa de serviço para os portugueses e não um espaço onde aproveitamos o salário que recebemos para gerir a nossa carreira política, às vezes autárquica, outras vezes nas redes sociais, por exemplo. E muito bem. Só para outra pergunta, Joana. Queres começar? Não, podes fazer assim. Vais para o orçamento também ou não? E é para o orçamento. Então podes começar. Podes. Eu queria perguntar, a propósito do Orçamento de Estado, e sobre as medidas e sobre a forma como o Chega se posiciona relativamente a cortes na receita e aumentos na receita e a cortes na despesa, em tudo, não é? No fundo, relativamente ao facto de quererem descer impostos, quererem aumentar as pensões, pedida que apresentaram na altura na campanha eleitoral no início deste ano, 2024, agora a quantidade de medidas que apresentaram para o Orçamento de Estado. A minha pergunta é, porque quando eu olho para a campanha do Chega, a percepção que eu tenho é que prometem tudo a muita gente, não é?
aumentar as pensões, e o aumento das pensões que tinham proposto na campanha eleitoral era aumentarem as pensões todas para igualar o salário mínimo até 2030. Não foi a proposta que colocámos neste orçamento, mas... Pronto, mas foi aquilo que... Mas é um volume significativo. O Observador está a noticiar. Foi a medida que vocês... Só perdemos para o Bloco de Esquerda, que está a liderar o arrombo à Segurança Social. Mas então ainda mais me ajudas, porque foi a medida que vocês promoveram na altura em que se candidataram para terem os 50 deputados que têm, mas agora ficaram atrás do Bloco de Esquerda na quantidade de aumento que querem fazer às pensões. A medida que fizeram no início deste ano foi que iriam aumentar as pensões, portanto há pensões que estão nos 300, 400 euros, pessoas que não descontaram durante a vida e que agora recebem 300, 400 euros, e vocês iriam aumentar as pensões em tal ordem que ia causar um desequilíbrio económico muito grande, como vários especialistas na altura vieram dizer, e outras medidas que o Chega tendencialmente tenta sempre colocar-se ao lado do povo. Mas então a minha pergunta é, onde é que vão buscar essa receita? Porque então, se aumentam a despesa, se cortam a receita, como é que isto no final dá certo? Olha, é uma boa questão. O Chega apresentou hoje as suas 600 propostas e eu ainda não as conheço todas. Trabalhei na área da educação, na área da juventude, na área do ambiente também e, portanto, ainda estou também a fazer o meu trabalho de casa de conhecer mais a fundo aquilo que estamos a propor, dentro da pluralidade também que o partido tem, mas dizer que o Chega propõe corte na despesa em algumas matérias, por exemplo, ao nível dos apoios sociais, as propostas que faz sobre redistribuir os apoios sociais, fazer verificação sobre quem é que está a receber determinadas coisas, mas também faz despesas de aumento de receita, como o 1,5% que nós propomos de aumento das reformas, a todas as reformas, aos complementos, de forma generalizada. Porque é que não fomos mais longe? Porque temos também outras propostas que aumentam mais a despesa, as propostas... mais longe. E vamos, em 4 anos, como o Governo tem dito, esperamos ir mais longe, mas ao mesmo tempo quisemos olhar para os suplementos das forças de segurança que, uma vez mais, foram mal negociados e ficaram aquém daquilo que tinha sido prometido. Temos também propostas para os bombeiros sapadores e bombeiros voluntários. A minha pergunta é essa. As receitas, isso é despesa. Isto é despesa, exatamente. E as receitas nós queremos ir buscar não só aos temas... RSI, não é? RSI também, né? Alguns. É mais ou menos o combate à corrupção. Uma das propostas de educação, por exemplo, que é um dos ministérios que é um dos maiores servidores de despesa, com a revisão curricular que propomos e com olhar para aquilo que é despesa supérflua, que acaba por não ser muitas das vezes sequer aplicada. Todas estas medidas vão fazer... É isso? Cortar disciplinas, horários, currículos, portanto, no âmbito desta revisão que o governo... Cortar professores, não. Professores, infelizmente, estão em falta. E funcionários públicos também, funcionários para a administração escolar. E portanto, onde é que se poderia cortar? Genericamente. Olha, eu cortava. Qual é o lado do povo? Vocês são maus, sabem que nenhum político deve falar sobre onde é que se deve cortar na administração pública, porque perde votos. A Rita estava quase a responder, vamos ouvir. Qual é a zona não estava, não. Qual é a zona da população em que vocês querem cortar? Não, pelo contrário, estava a dizer aumentar as polícias, aumentar os bombeiros, os professores, mas olhando, por exemplo, para os currículos escolares, voltando a esse tema, eliminando disciplinas que são desnecessárias, eliminando carga horária que é excessiva e que poderia ser redistribuída, olhando, por exemplo, para... faltam por exemplo, pessoas na Polícia de Segurança Pública que façam um trabalho administrativo, mas se calhar há zonas da administração pública onde há excesso de pessoas em secretariado, por exemplo. Olha, eu trabalhei numa universidade e bem sei como muitas das vezes tínhamos funcionários que não estavam alocados a nada. E se existissem outros programas de mobilidade e se conseguíssemos libertar, por exemplo, operacionais dos exércitos, das forças de segurança para estarem mais no terreno, estávamos a responder aos desafios de segurança e ao mesmo tempo estávamos a garantir que ninguém perde emprego. Funcionários públicos não é o objetivo do Chega. Medidas pequeninas para o bolo maior. Avanços que o Chega dá económicos muito grandes. Vamos passar ao Gonçalo para a última pergunta. Só aqui duas então, que queria perguntar se no caso, desde que o António Costa foi para o governo, em 2015, a função pública aumentou cerca de 100 mil trabalhadores. O Chega então não defende a redução desses trabalhadores? E, primeira pergunta. E a segunda, mais relacionada com agora as negociações na especialidade, isto as sondagens valem o que valem, obviamente, e pode ter sido uma coincidência, mas na altura em que o Chega aprovou, nomeadamente a proposta de IRS, mas viabilizou a proposta de IRS do PS e viabilizou também a proposta das portagens, ao lado do Partido Socialista, foi na altura, coincidentemente ou não, em que as sondagens do Chega foram um pouco mais abaixo, ali aos 13, 12, 14%. Agora voltaram a subir um pouco. O Chega sente-se condicionado nesta negociação da especialidade com receio dessa quebra a nível eleitoral, pelo exemplo do passado?
Olha, eu com o cansaço que todo o orçamento já quase que nem me lembro da primeira pergunta, mas em relação à segunda, Responda à segunda e depois. a segunda questão é muito curiosa. Estávamos na campanha das europeias. Não estou a dizer que o resultado teve que ver necessariamente com isso, acredito que possa ter sido residual, mas acho que teve algum impacto, porque o Governo foi mestre na comunicação e em tentar colar o PS ao Chega. Foi surpreendente ver o PS propor aquelas medidas que já vinham no nosso programa eleitoral há anos, mas o Chega, em coerência, teria que votar ao lado do PS naquelas matérias, mais que não seja porque tinha a proposta que o PS tinha e que o Chega tinha também, iam abranger classes mais baixas e médias, para o qual o Chega tenta falar frequentemente, e, portanto, em coerência, não poderíamos estar noutro ponto. Portanto, se acho que agora estamos condicionados. Olha, Não quando a digo estratégia. se têm esse receio. Eu percebi a primeira parte da tua resposta, mas se têm esse receio pela questão das sondagens na altura. Eu acredito que, apresentando 600 propostas, saímos, mesmo que esse receio até possa existir na sala, automaticamente nos lançamos para fora disto. Nós sabemos que o Ministro das Finanças diz que não tem grande capacidade, nem margem nenhuma orçamental para aprovar o que quer que seja, e, portanto, acredito que a postura do Chega é desafiadora de perceber o que é que o PSD vai fazer com isto agora. O PSD, que nos parece que quis provocar eleições a dado momento e que agora, se calhar, vai jogar a cartada do mas não conseguimos governar com tantas alterações, e, portanto, acredito que o Chega não se tenha sentido condicionado e tenha tentado isto, tentando eu ler a mente de André Ventura e dos seus dirigentes máximos. Eu, no processo orçamental, não tenho um papel tão decisivo assim, mas acho que, sinceramente, quiseram passar de Golias a David, mas nesta lógica de vamos tentar inverter as forças, reequilibrar, e, portanto, resta perceber o que é que o Ministro das Finanças vai dizer com tantas alterações e perceber também qual é a postura do Partido Socialista, porque o Partido Socialista pode adotar uma lógica de responsabilidade e de chumbar todo o tipo de propostas que venham do Chega ou de qualquer outra força da oposição para não ceder. Achas que isso vai acontecer ou não? Não sei. Olha, Marina Gonçalves, que acho que é alguém que risca alguma coisa dentro da bancada do Partido Socialista, disse recentemente numa outra estação que iam votar tudo com muita responsabilidade. Portanto, acredito que não vão querer dar margem ao Governo para fazer o papel de vítima. Mas que me parece que o Governo está desejoso de lançar esta cartada de que são umas vítimas e não nos deixam governar, sinceramente parece-me. Mas se as eleições vão beneficiar, não sei. O Montenegro ainda pode lançar uma moção de confiança que pode ser chumbada e depois vais a eleições. Fica no ar. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito que obrigado. pena. Rita Matias, vamos Obrigada. ter outras oportunidades, espero eu. Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Catarina Doré. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.